Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez, especialmente vocês aí das casas de acolhida que nos acompanham diariamente aqui na meditação do Evangelho. Muita alegria estar com vocês aqui todos os dias, rezando com a palavra de Deus e nos permitindo ser transformados por ela. Hoje nós celebramos em unidade com toda a igreja a memória de São José Operário, dia 1º de maio. E a leitura do Evangelho que nós vamos fazer à luz dessa celebração, ok? Já fica uma dica como complemento a essa meditação, bem casada com essa meditação da palavra. Eu recomendo fortemente que você acompanhe também o podcast do Lumen de hoje, o Inspira Santo, que medita exatamente sobre São José Operário. Não sei se você sabe, na última quarta-feira nós demos início ao podcast do Lumen, com esse quadro diário, Inspira Santo, em que a gente faz uma breve meditação a partir da vida do santo daquele dia. Já fizemos a meditação sobre a vida de Santa Catarina de Sena, de São José Benedito Cotolengo, e hoje estamos nos voltando a São José Operário. Então fica aí a dica, como um complemento a essa meditação do Evangelho de hoje, você depois escutar aí o Inspira Santo de hoje sobre São José Operário, tá bom? Então, como todos os dias, vamos nos aproximar da palavra de Deus numa atitude de profunda oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vem, Senhor, iluminar nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser, para que nos deixemos ser fecundados pela Tua palavra neste dia. Vem, Senhor, nos conduzir, nos alimentar, nos orientar por meio da Tua palavra. Que o nosso coração seja terra fértil, para que a Tua palavra, nos fecundando, gere em nós muitos frutos de ressurreição. Fica conosco, Senhor, porque sem Ti nada nós podemos fazer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos ouvir com atenção o trecho do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58. Naquele tempo, dirigindo-se para sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que muitos ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Como você deve ter percebido, nós demos uma parada na leitura continuada do Evangelho de São João, né? A gente estava lendo São João todos os dias, e aí agora a gente deu uma parada para ler um trecho do Evangelho de Mateus. Isso acontece exatamente porque hoje é a celebração de São José Operário. E aí a gente deu uma parada para poder pegar essa leitura que nos remete, de algum modo, a São José Operário, porque esse trecho do Evangelho apresenta Jesus, entre outras coisas,
como o filho do carpinteiro. A palavra que é utilizada no evangelho de hoje para se referir à profissão de São José, aqui é traduzida por carpinteiro, tá certo? Mas poderia também ser traduzida por artesão, por marceneiro. Tudo isso são profissões que estão abrangidas na palavra que está lá no original da Bíblia. Então, São José, a gente pode dizer, ele era um artesão, ele era um carpinteiro, ele era um marceneiro. São José era, portanto, dentro daquela aldeiazinha de Nazaré, a pessoa que certamente fabricava os móveis que as pessoas utilizavam nas suas casas muito simples ali em Nazaré. Nazaré era um lugar muito pobre e São José era provavelmente aquele que fabricava os móveis que as pessoas utilizavam. Era um ofício que, como acontecia naquela época, o pai transmitia dele para os seus filhos, sobretudo os filhos homens. Então, São José, seguindo o costume da época, passou o ofício de carpinteiro ou de artesão para o seu filho Jesus. Então, Jesus, certamente, durante um tempo da vida, exerceu o ofício de carpinteiro ou de artesão, trabalhou com isso, trabalhou fabricando móveis. E aí os padres da igreja, refletindo sobre isso, muitas vezes refletem dizendo o seguinte: o Cristo, que é capaz de pegar uma madeira bruta e, a partir dela, transformá-la em um bonito móvel, é capaz de fazer a mesma coisa na nossa vida. Ele pega uma madeira, uma matéria-prima em estado bruto, e ele é capaz de transformá-la, de aperfeiçoá-la, para fabricar algo que vai estar a serviço dos outros. Em última instância, qual é a grande obra-prima que o Cristo consegue fazer na nossa vida? É fazer com que a nossa matéria bruta seja ressuscitada com ele, se transforme na própria presença do ressuscitado diante do mundo. É o que o Cristo faz, é o seu grande ofício, aquilo que já estava prefigurado, aquilo que já estava anunciado na sua profissão, que ele aprendeu com São José. Agora, qual é a grande lição que nós podemos aprender com o Evangelho de hoje? Perceba o que está acontecendo aqui. Jesus, ele já estava fazendo missão, estava anunciando o Evangelho em vários lugares da Galileia, que era a região ali ao norte da Palestina, da Terra Santa, onde Jesus passou boa parte da sua vida. Ele fez muitos milagres por ali, especialmente na cidade de Cafarnaum, que era uma cidade bem maior do que Nazaré, ali na Galileia, a cidade onde moravam Pedro, André, provavelmente Filipe, Bartolomeu e outros apóstolos. Era uma cidade onde Jesus morou durante um tempo, conviveu com esses apóstolos e onde ele realizou muitos milagres. Só que Jesus, pregando ali em toda a região da Galileia, chega no momento em que ele decide voltar a Nazaré, o lugar onde ele tinha morado durante praticamente toda a infância, para também anunciar o Evangelho ali. Ou seja, ele foi anunciar o Evangelho no meio daquelas pessoas que já o conheciam há muito tempo. Talvez não pessoas que não vissem já há algum tempo, mas que conheciam ele desde a sua infância. E ali, Jesus, como já tinha feito em outros lugares, ele decide ir anunciar o Evangelho dentro de uma sinagoga. Era costume dos judeus frequentarem as sinagogas. Jesus era judeu, então também frequentava as sinagogas, e ali nas sinagogas ele aproveitava para anunciar a boa nova aos judeus que estavam ali. E aí ele começa a anunciar o Evangelho, a evangelizar nas sinagogas. Só que as pessoas caíram numa tentação que muitas vezes é a nossa tentação também. Achar que já conhecem Jesus, escutam aquela pregação, aquele anúncio do Evangelho e banalizam aquilo. Ao invés de se deixarem tocar, mover e converter pela pregação e pelo anúncio do Evangelho, aquelas pessoas assumem uma postura de soberba. E aí dizem,
É, legal. Mas a gente não já conhece ele? A gente não já conviveu com ele tanto tempo? A gente conhece a mãe dele, o pai dele. Ele não é filho de um carpinteiro, inclusive? A gente conhece os irmãos dele. Os irmãos, na linguagem do Evangelho, não são irmãos biológicos, como a gente fala. São parentes próximos, por exemplo, primos. Então, a gente não já conhece os parentes dele? A gente conhece Tiago, José, Simão, Judas. Tiago, inclusive, esse que é citado aqui, foi São Tiago Menor, um dos apóstolos, dos 12 apóstolos de Jesus, que era parente próximo do Cristo. Então a gente conhece os parentes dele, a gente conhece o pai dele, a gente conhece a mãe dele, a gente já conhece Jesus. Essa era a grande tentação deles, fruto de uma soberba, achar que já sabe aquilo que você deveria saber e que é aquilo que vai conduzir você a um caminho de salvação. Quantas vezes acontece isso com a gente? A gente participa de uma missa, já sei de tudo. A gente escuta uma pregação, eu já senti isso antes. A gente tem que colocar uma coisa na nossa cabeça. Se nós já conhecêssemos o Cristo, como ele pode e deve ser conhecido, nós já seríamos santos. O verdadeiro conhecimento do Cristo nos leva a uma intimidade, a uma união tão grande com ele, que ele se torna um conosco e nós nos configuramos a ele. Nós nos tornamos o Cristo ressuscitado diante do mundo. É isso que já teria acontecido se nós já conhecêssemos o Cristo suficientemente. Não é que a gente não saiba nada sobre o Cristo, mas se nós ainda não somos santos, se nós ainda não somos totalmente configurados ao Cristo, significa que o que nós conhecemos do Cristo ainda é insuficiente. Nós ainda temos muito a explorar, nós ainda temos muito a amadurecer e a aprofundar. Então, vamos deixar de lado essa atitude de soberba diante do Cristo, diante da pregação, diante do anúncio do Evangelho. Vamos ser humildes. Sem uma postura de humildade, é impossível se esvaziar para se deixar ser tocado pela palavra, pelo anúncio do Evangelho, para se deixar ser convertido e transformados no ressuscitado. Sem atitude de humildade, não dá. Então vamos hoje fazer esse esforço na nossa oração pessoal, diante da palavra. Pedir a Deus a graça de deixar de lado toda atitude de soberba diante do Cristo, diante do Evangelho, diante do anúncio da palavra. E assumir uma atitude de profunda humildade. É numa atitude de humildade que o Cristo pode realizar muitos milagres na nossa vida. Perceba a misericórdia do Cristo, que mesmo diante de pessoas sem fé, ele ainda conseguiu realizar milagres. Diz aqui, no fim do Evangelho de hoje, Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Mas perceba, mesmo diante de pessoas sem fé, alguns milagres ele conseguiu realizar para dizer, olha, eu fiz milagres entre eles, eu realizei sinais, e mesmo assim eles não acreditaram. E realmente, aquela pessoa que não é humilde, que é orgulhosa, que é soberba, que é fechada em si mesma, ela não se abre. O Cristo age na vida dela e ela não percebe, ela está cega para ver a ação de Deus na sua vida. Quais são as cegueiras que nos acompanham? Será que nós temos sido cegos diante de um Deus que é misericordioso diante da nossa infidelidade, diante da nossa soberba, diante da nossa falta de fé, mas continua agindo? Será que a gente tem sido cego diante da ação verdadeira de Deus entre nós, de uma ação vivificante, de uma ação que traz vida e conversão? Será que nós estamos fechados à ação de Deus? Não vemos a sua ação e Deus realiza poucos milagres, poucas obras no nosso meio, porque nós não temos fé? Será que isso tem acontecido conosco? Os santos nos ensinam. O único pedido
que nós temos 100% de certeza de que seremos atendidos mais cedo ou mais tarde é quando humildemente nós nos aproximamos de Deus e pedimos: Senhor, aumenta a nossa fé. É o único pedido que nós temos 100% de certeza que Jesus vai conceder do jeito que nós pedimos. Porque às vezes a gente pode pedir uma coisa boa, mas não é o melhor para a nossa conversão, para a nossa salvação. Às vezes a gente pede uma coisa com boa intenção, mas não é a hora de receber aquilo. O pedido, Senhor, aumenta a nossa fé, é sempre pertinente, quando feito com um coração humilde. Vamos pedir essa graça ao Cristo. E não vamos nos esquecer da pergunta de cada dia, quando nós nos aproximamos do Evangelho. Quais são os sentimentos de Cristo nessa passagem bíblica? Perceba, Jesus não é autocentrado. Jesus não precisa ter o seu ego massageado. Então, quando ele vai anunciar o Evangelho, se gasta, evangeliza, faz o que deve ser feito. Quando as pessoas se fecham a ele, o sentimento do Cristo não é aquela tristeza. Caramba, eu não fui bem aceito. Caramba, não estão gostando de mim. As pessoas não estão massageando o meu ego. Não é essa a atitude do Cristo. Perceba que depois dessa passagem, Jesus vai continuar evangelizando outros lugares. Ele não vai parar. O fato de não ser bem acolhido, o fato de não ser bem visto, não faz com que Jesus pare de evangelizar. Ele continua evangelizando, fazendo milagres, curando e por aí vai. Aquilo não o paralisa. Por quê? Porque o olhar do Cristo não é um olhar fechado em si, é um olhar aberto aos outros, ao Pai que o enviou e aos outros a quem ele precisa evangelizar. Quando nós temos o olhar voltado, em primeiro lugar, para o outro, nós não nos paralisamos diante das críticas, das perseguições, de palavras negativas que outras pessoas dizem em relação a nós. Nós continuamos a fazer a nossa missão. Agora, existe sim no coração do Cristo um sentimento de tristeza, mas não é uma tristeza voltada para si. Não é uma tristeza aquela: não estão gostando de mim, não estão me aceitando, não estão me vendo bem. Não é essa a tristeza do Cristo. A tristeza do Cristo é: caramba, não estão se abrindo à salvação. Essas almas não estão se abrindo a um caminho de salvação que eu estou apresentando para elas. Certamente o Cristo, na sua oração diante do Pai, que ele costumava fazer à noite, às vezes passar a noite inteira em oração, certamente nessas orações o Cristo apresentava ao Pai essas pessoas fechadas e procurava tocar pela intercessão aqueles que no primeiro momento as suas palavras não conseguiram tocar. É isso que um evangelizador precisa fazer. Não é desistir daquelas pessoas, não é guardar um rancor, um ressentimento diante das pessoas fechadas, mas é continuar evangelizando, intercedendo, anunciando, porque o santo que evangeliza, o cristão maduro que evangeliza, o olhar dele não é para si. Não estão gostando de mim. O olhar dele é para fora. É para Deus que o chamou e para aqueles que ele precisa evangelizar. Então ele não vai parar diante das críticas, diante das perseguições, diante da maledicência, diante da inveja. Existe aqui um quê de inveja nessas pessoas. Caramba, ele fala bem, ele tem muita sabedoria, mas ele é pobre como a gente, ele é aqui da periferia, ele é da cidade pequena. Existe aqui um quê de inveja, de tristeza. A inveja é um tipo de tristeza. O Cristo, diante da tristeza dessas pessoas, não paralisa diante da sua imagem, diante dos outros. Ele continua se consumindo e evangelizando. Ele tem sim uma tristeza dentro de si, mas uma tristeza que vem por olhar aquela realidade e dizer: as pessoas não estão mudando. As pessoas não estão se permitindo ser salvas. Por isso eu não vou parar de evangelizar. Ou seja, não é uma tristeza que paralisa, é uma tristeza que move a continuar evangelizando, continuar se consumindo, continuar anunciando. Essa tristeza é uma tristeza santa, que deve existir no nosso coração.
essa tristeza é um sentimento presente no coração de Cristo. Uma tristeza que não é egoísta, mas uma tristeza que move a evangelizar ainda mais por se preocupar com a salvação daqueles que convivem com a gente. Perceba, Jesus está preocupado com a salvação daqueles com quem ele conviveu desde a infância. Ele não quer deixar essas pessoas para trás. Ele se preocupa com a salvação delas. Nós também não deixemos de evangelizar aqueles que nós já conhecemos, nossos familiares, nossos amigos já de muito tempo. Assim como Cristo, reservemos um tempo para evangelizar também a esses. Talvez nesse tempo por uma ligação telefônica e depois desse tempo de quarentena, visitando, indo ao encontro, chamando para situações e para momentos de evangelização. Sejamos fiéis e nos configuremos ao Cristo, pela graça de Deus, a partir das inspirações do Evangelho de hoje. Que a Virgem Maria nos acompanhe, nos forme, nos ensine e gere o Cristo ressuscitado na nossa carne. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.